Meu amigo, o dia tá longo e parece que ainda não quer terminar não. Tem mais um assunto para tratar com vocês. Eu vou fazer essa aula, eu sei que a audiência vai ser zero, mas nós vamos aí deixar gravado para a turma aí do oitavo ano, com base nas aulas que nós estamos acompanhando pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo, aos alunos da escola estadual, da escola pública, da rede estadual de educação do nosso estado de São Paulo. Estou sendo redundante pra caramba, ficar falando aí, professor, olha a redundância. Bom, gente, um vídeo anterior, alguns minutos atrás, eu falei sobre os conceitos de nação, os conceitos de território, né? E até mesmo para falar dos conflitos políticos, né? Os conflitos políticos que ocorrem em todo o mundo, né? E aí trabalhamos o conceito, exemplo aí do Reino Unido, conceito não, pegamos o exemplo do Reino Unido para falar de um estado que é o Reino Unido, e dentro desse reino tem 4 países, né? E tudo de forma harmônica, né? Só teve conflitos foi lá atrás. Hoje o pessoal faz plebiscito e esfrega na cara da sociedade. Ninguém quer sair do meu reino. É tipo assim, né? O Reino Unido, caso bem atípico, né? E falar de Reino Unido, pessoal, daria só uma aula aqui só para falar de como funciona o parlamento britânico, a Câmara dos Nobres, né? Que é os lords, e aí tem a Câmara dos Comuns, que é os plebeus, que é o parlamento que tem os deputados lá, o pessoal que discute, vai para o debate e lá elege o primeiro-ministro. E entre ainda tem a Câmara dos Lords, Lord ou Sir. Bom, falar de África aqui agora. Vamos lembrar que todo o processo de colonização na história mundial e hegemonia dos países do continente europeu, deixa eu ficar atrás dessa luz aqui, senão eu vou ficar aqui já mesmo. Toda a hegemonia dos países do continente europeu inicia nas grandes navegações e começa o processo de colonização no continente americano. Os países europeus também colonizaram territórios que descobriram depois da América, que foi as ilhas do Pacífico, a Oceania, né? Que o continente é conhecido como Oceania, Austrália, Nova Zelândia, as Ilhas Fiji, Togo, Papua Nova Guiné, Ilhas Salomão, Ilhas Maurício, e não faltou ilha para ocupar para os britânicos, para a França, não faltou ilha para os holandeses, não faltou ilha para ninguém, até Portugal chegou lá nas ilhas do Pacífico. Então, houve esse domínio das nações europeias, e acontece que, enquanto havia esse domínio das colônias europeias, né, os europeus dominando a América, o mundo, né, dominando o mundo, ocorreu que os Estados Unidos é uma das primeiras nações aí que começa ao seu processo de emancipação, processo de independência, né, baseado, inspirado no iluminismo francês. Mais tarde vem e ocorre a Revolução Francesa. E com base na Revolução Francesa começa um movimento separatista, um movimento de emancipação dessas colônias na América. Então vários países americanos passaram agora nesse processo de independência. E aí, meu amigo, o Brasil também estava nesse barco e foi um monte de países da América Central, América do Sul, em processo de emancipação, né? Deixando de ser dependentes de suas antigas colônias. Agora são nações-estados, né? Formação do Brasil, da Argentina, Peru. E estamos falando do meio da Revolução Industrial, em que as principais economias do mundo são os países europeus. E eles vão em busca agora de novos recursos, porque eles perderam suas antigas colônias. Eles agora precisam em busca de novos territórios. E é um território não tão novo assim. É um território já conhecido, né?
Que território é esse, pessoal? Vamos lá, que território é esse aqui? Nós estamos falando do continente africano, tá? O velho novo, né? O velho novo. Não tão velho assim, não tão novo assim também. Então nós temos aqui o continente africano, eles vão em busca de recursos, naturais, né? Em busca de minérios como o ouro. E há uma concepção da África é um grande deserto. Você está errado. A África é um continente rico, é um continente grande, tem muitas coisas a serem exploradas aqui. Só para você ter uma ideia, para quebrar aí essa noção errada, aqui no interior, aqui nessa faixa aqui da África, nós temos uma faixa equatorial e tropical. Clima quente, úmido, ou seja, a formação de muitas florestas. É claro que depois você vai ter as savanas, o Sahel, o Saara aqui. Então nós temos vários tipos de vegetação. Então o norte da África nós temos, e nos litorais, claro, uma vegetação mais arbustiva. No interior, uma densa floresta, a floresta equatorial africana. E no interior aqui, o famosão, o deserto do Saara. Tem muita gente que acha que a África é um imenso deserto, tá? Você que pensa que a África é um imenso deserto está equivocado. Então há muita coisa para se explorar no continente africano. E os países europeus passam agora a ocupar e a partilhar as principais potências econômicas do mundo. No momento agora não é mais Portugal e Espanha. Portugal foi lá no século XVI, século XVII foi, não é mais, já era. Agora quem são as potências? Aqui nós temos a Inglaterra ou Reino Unido, né? Reino Unido da Grã-Bretanha. O pessoal vai falar mais Inglaterra. Nós temos a França. E a Bélgica também vai comer pelas beiradas aqui. Nós temos os Países Baixos, que vocês chamam de Holanda, né? Vamos separar aqui, senão vocês vão confundir tudo aqui, né? Países Baixos, mais conhecido como Holanda. E eu falei que Portugal já foi o momento dele, mas Portugal ainda fazia sua presença lá, porque Portugal tinha as suas antigas colônias ainda aqui, ó, Angola, né? E Moçambique. Então essas antigas colônias também tinha outras pequenas colônias aqui na costa ocidental africana. Tinha alguns territórios do continente africano aqui. Portugal tinha. Beleza, gente. Esses eram os países. Esses eram os países que passaram a partilhar o continente africano por interesses de madeira, espécies vegetais, desde a caça de animais para a extração do marfim. Isso aí é um crime, né? Matar um elefante gigante só para arrancar o chifre dele. Chifre, eu falo chifre, não sei se é chifre, do elefante, que ali se extrai o marfim, e com isso eles acabam matando o bicho só por causa aquele osso que sai, aquele osso protuberante que sai do elefante. Triste, né, como que ocorriam essas explorações. Contudo, então a gente precisa entender que há uma partilha do continente africano por essas nações, né? E o continente africano também vai ser, a causa dessa partilha vai ser um dos motivos, porque também o que ocorreu à Primeira Guerra Mundial tem vários fatores que levou à Primeira Guerra Mundial. O pano de fundo, uma das coisas que levou à Primeira Guerra Mundial foi a partilha do continente africano. Esse período que nós estamos falando aqui, da partilha do continente africano, né, nós colocamos dois nomes, né, aqui, né, que nós chamamos de neocolonialismo e o período do imperialismo europeu. Do imperialismo e do neocolonialismo. São as novas colônias. Lembra que eu falei do conceito de nação
estado, território. Pessoal, imagina isso aqui. As nações primitivas, os reinos africanos. Aqui no norte, há a presença dos mouros, os muçulmanos. Então, eles tinham uma presença aqui. Imagina cada canto do continente africano com suas tribos, nações que já tinham os seus territórios. Eu estou fazendo aqui de forma bem aleatória para você entender o que vai acontecer aqui. Imagina esse continente, cada lugar com os seus povos, tribos. Imaginou? Tudo isso são as antigas fronteiras dos povos primitivos. Eu fiz aqui um emaranhado aqui só para vocês entenderem. Tá? Não é bem isso, não. Só para vocês entenderem. Chega as nações europeias, faz isso, ó. Tô nem aí. Eu criei um território, um estado baseado numa divisão arbitrária por linhas geodésicas. Muitas dessas linhas não respeitavam as fronteiras naturais, como montanhas, rios. Não, simplesmente fazia um quadrado aqui e falei, pronto, acabou. Tipo assim. Né? Bem original, né, gente? Que coisa. Tipo assim, as fronteiras eram assim. Né? Era muito original as fronteiras. Não respeitando, né, os antigos territórios. Muitas vezes colocando dentro de um mesmo espaço tribos rivais, povos inimigos. Em alguns casos, separando uma nação, dividindo uma nação, a nação ficando de um lado e do outro. Então, as divisões que ocorreram no continente africano pelas nações europeias não favoreceram a harmonia entre os povos antigos, os povos nativos mais antigos. Então, o que ocorria no continente africano no século XIX? Havia as disputas, primeiro, as disputas das nações europeias por territórios. Por exemplo, havia uma intensa disputa entre França e o Reino Unido da Grã-Bretanha, que é os ingleses aqui. Então, eu coloco Inglaterra, mas certo é Grã-Bretanha. Tá? Vou fazer o certo, né? Reino Unido da Grã-Bretanha. Então havia uma disputa entre franceses e britânicos. Reino Unido da Grã-Bretanha. Havia uma disputa entre franceses e britânicos. E comendo por fora os belgas. Houve disputas e guerras entre os colonos dos Países Baixos, que eram os neerlandeses, que vocês vão chamar de holandeses, e também os britânicos, pela África do Sul, a Guerra dos Boeres. Houve intensas e várias disputas no continente africano por potências europeias, pelos países europeus no continente africano. Contudo, vamos lembrar que a África, antes da chegada dos europeus, havia as tribos, reinos e nações dos povos nativos. E eu vou simplificar de modo geral, porque aqui o objetivo é simplificar, né? E já não vou ficar reinventando a roda. O que acontece é que após a saída das nações, os impérios europeus, esses países europeus que colonizavam a África, esses territórios que foram divididos pelas nações europeias, pelos países europeus, vão permanecer.
não vão mudar. Esse tipo de fronteira, formado por linhas retas, né, que não respeita fronteiras naturais, fronteiras históricas e culturais, nós chamamos de fronteiras de linhas geodésicas. Eu vou apagar o mapa aqui. Fronteiras geodésicas. As fronteiras geodésicas, tá, ou linhas geodésicas, elas são linhas realizadas por as linhas geodésicas são linhas retas traçadas por paralelos, por meridianos, né, pela base cartográfica, não tendo nada, não considerando nada do espaço geográfico. Um exemplo aqui, eu vou pegar um exemplo aqui bem bizarro aqui para vocês entenderem. Vamos supor que aqui seja um espaço territorial e dividir um território. Só que nesse território aqui, ó, passa um rio. E na verdade, o antigo território, o que dividia de fato o espaço geográfico no passado, era esse rio. Olha o rio aqui. De um lado do rio estava a tribo do casaco laranja. Estava a tribo dos laranjas aqui, tá? Os laranjas estava tudo aqui. E os laranjas eram inimigos mortais da turma verde aqui, ó. Inimigos mortais da turma verde. Vamos ver se vai entender meu exemplo aqui, tá, gente? Eram rivais, tipo Brasil e Argentina, entendeu? Não podia ficar junto, queria se matar, o negócio era terrível. Aí vieram os europeus e no passado que limitava era esse rio, a fronteira era isso aqui. Aqui está a turma do laranja, aqui está a turma... Aí vieram as nações europeias e dividiu a nação. Primeiro que era dois povos, dividiu os dois povos. E dividiu a turma verde também. E para piorar o negócio, cara, além de dividir, unificou no mesmo território, no mesmo espaço, não respeitando o rio, montanha, nada, unificou povos rivais. Tá? Aí aqui você tinha lá, aí vinha lá as nações europeias, enfincava a bandeira. Aqui é a França, território da França. Vamos tentar fazer a bandeira da França aqui. Aqui a França. Aqui a França. Aí do outro lado vinha os trouxão lá e falava aqui, aí colocava a bandeira assim, né? Falava aqui a Bélgica. Parece muito a bandeira da Bélgica não, mas vamos supor um exemplo aí. Né? Deu para entender, né, gente? Deu para entender. Aqui é a Bélgica. Ah, beleza, a Bélgica. E não respeitavam as nações dos povos antigos. Né? Então, eles dividiram com bases na cartografia, com referências em paralelos meridianos, tá? Não seguiram as fronteiras naturais.
Então havia tantos os conflitos das nações europeias, dos países europeus, e depois, é preciso entender o continente africano, dos conflitos mais antigos, que eram anteriores aos conflitos dos povos, dos países que colonizavam ali os países europeus. Então, a gente vai ver no continente africano os conflitos dos países europeus se desenrolarem na Primeira e Segunda Guerra Mundial, que vai ocorrer no continente africano também, né? Nós temos os conflitos no continente africano na Primeira e Segunda Guerra Mundial, palco de guerras mundiais. Apesar que o grande cenário mesmo foi na Europa. Mas lá houve sim conflitos. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, há um processo no mundo, com a criação da Organização das Nações Unidas, um processo de ouvir a voz dos colonizados, um processo de descolonização, pois se as nações lutaram contra os regimes de opressão, por exemplo, os estados totalitários do regime nazista na Alemanha, o fascismo na Itália, né, o regime totalitário no Japão, que é o período da Era Meiji, se as nações lutaram contra esse sistema de opressão, eles agora não poderiam fazer um discurso de liberdade, né, de direitos iguais, como foi feito na Organização das Nações Unidas, o Estatuto da Humanidade, o Estatuto do Ser Humano, que é liberdade, igualdade e fraternidade, baseados nos princípios da Revolução Francesa, do Iluminismo. Então, poxa, se eu falo uma coisa e pratico outra, então eu abro mão do meu discurso ou abro mão das minhas colônias. Então, há um processo de descolonização pós esse cenário de conflito mundial que houve no início do século XX. E aí, nós vamos chegar aqui nesse momento, né, que vou colocar aqui, vocês já entenderam que é a linha geodésica, período de descolonização. A descolonização do continente africano resulta agora num novo cenário. Sai a Bélgica, ou esse país aqui agora se torna independente. Sai a França, também torna-se independente. Só que aí, meu amigo, as fronteiras permanecem porque a base física que eles construíram com base nas linhas geográficas ficou. E aí surge esses estados independentes que deram autonomia aos governantes locais. Agora imagina aqui é o país, antiga colônia belga. Vamos colocar aqui, antiga colônia belga. É exemplo, tá, gente? Exemplo aleatório que eu estou colocando aqui. Estou dando um exemplo. Não vou pegar casos prontos aqui. A e o caso B. País A e o país B. Dentro do país A, eu tenho a nação laranja e a nação verde, ocupando o mesmo território. Só que nesse caso, diferente do que nós falamos, de nações que se convivem harmoniosamente dentro de um mesmo estado, de um mesmo território, não é esse caso aqui. A primeira coisa vai ter o processo democrático, as eleições, e aí vamos supor que o presidente, o chefe de Estado aqui, seja eleito, o chefe de Estado do país A seja o chefe de Estado que representa a nação laranja. Nas eleições do país B, contudo, quem ganhou aqui é o chefe de Estado aqui foi o presidente da nação verde. O presidente da nação A, que é do estado laranja, falou o seguinte:
vamos recuperar aquilo que era nosso, porque nós temos parte do nosso território está dentro da nação B. Aí eles começam uma ofensiva aqui, começam a querer ocupar, e aí a nação vê, não, peraí, meu. Se vocês querem recuperar o antigo território, nós precisamos recuperar o nosso. E aí começa uma guerra entre o verde e o laranja. Às vezes, conflitos entre países vizinhos por causa das nações antigas tribais. Há também a questão da guerra civil interna, em que o presidente é da nação laranja, vamos derrubar ele porque nós precisamos eleger o nosso presidente, o presidente que representa o verde. Aí não há o processo democrático, aí vai lá a nação verde atacar a nação laranja, mesmo, vai no golpe armado, vai na força, vai na pressão mesmo, ataca e há uma instauração da guerra civil. Esse exemplo que eu estou dando de conflitos, tanto com os países vizinhos ou a guerra civil, os problemas que ocorrem dentro do próprio país, por causa das antigas fronteiras, dos povos tribais que existiam antes do processo de colonização no continente europeu, dos países europeus no continente africano. Um exemplo claro disso é retratado na história que ocorre em Ruanda, né? Então nós temos um filme excelente, indicado para entender um pouco mais dos conflitos que ocorreram no continente africano, que é o Hotel Ruanda. E isso é um caso verídico, né? Um dos maiores genocídios que ocorreu na história do continente africano, as pessoas se matando porque dentro do país havia duas tribos que se afirmavam de etnias e de povos, eu sou da nação tal, por aspectos, mas muito, muito, muito imperceptível e aspecto físico. Na questão do aspecto físico. Eu vou voltar aqui. Volta aí, vamos voltar. Então, devido ao aspecto físico muito comum, muito, sabe, praticamente imperceptível, os povos, os inimigos começaram a se matar, né? Um querendo exterminar o outro, e foi uma carnificina. Então assistam o filme Hotel Ruanda, um filme não é um filme novo, mas é um filme que faz você compreender o que é os conflitos no continente africano. Então uma das explicações para esses conflitos intensos que há até hoje, guerra civil, tomada de território, né? Devido às disputas tribais que já havia lá atrás. Os europeus chegaram, anularam, passaram por cima de todas essas disputas, desconsideraram. Depois de um século, eles retiram, saem do continente africano, devolvem a liberdade, só que quando eles devolvem, os africanos retomam assuntos que estavam sem ser tratados já há alguns séculos. E aí começa os diversos conflitos no continente africano. E aí, um outro filme que claro, trata de ficção, mas mostra um pouco o que é o contexto da África, que é o tráfico de armas, né? O Senhor das Armas mostra como armas saem dos países da antiga União Soviética, armas que estão obsoletas, armas que estão encostadas, e aí começa o mercado negro de transporte de armas, de armamento, munição, de um lugar para o outro, né? E eu falei assim, o cara não tá nem aí sabendo para quem essa arma, para quem vai ser utilizada, se vai ser criança, se vai ser adolescente que vai utilizar essa arma, quantas pessoas vão matar. O interesse deles é fazer o negócio e o quanto de munição que ele vai vender, o quanto de armas que ele vai vender e o lucro que ele vai ter.
Então, o filme O Senhor das Armas mostra o interesse do comércio no mercado negro, no tráfico de armas, que alimenta normalmente esses conflitos aqui no continente africano. Não quer dizer que não exista outras regiões, outras partes do planeta, como no continente no sul da Ásia, que não haja também tráfico de armas. Sim, há. E também, se essas armas também não chegam no crime organizado aqui no Brasil, também chega. Mas um mercado consumidor de armas é o continente africano, em guerras civis, em guerras sem causa, totalmente sem legitimidade. Tá? Pessoal, é isso. Falando sobre continentes africanos, nós temos o caso do Apartheid, que foi a segregação racial que ocorreu durante todo o século XX na África do Sul, em que uma minoria branca dominava a maioria negra, população negra, tá? No continente africano. Então, o regime de Apartheid que foi legitimizado, né? Era um regime que tinha respaldo na lei, na Constituição do país. E aí, claro, houve manifestações, houve revoltas, e um dos líderes que lutava contra esse regime era Nelson Mandela, só que os meios e os atos que ele utilizou para combater o racismo e o regime de Apartheid na África do Sul foi um tanto quanto questionável, mas aí é uma discussão, porque aí alguns vão dizer que Nelson Mandela é terrorista. Poxa, mas se coloque no lugar do Nelson Mandela, né? E o Nelson Mandela foi preso, prisão perpétua, ele nunca mais teve. E aí há um movimento internacional para a libertação do Nelson Mandela. Nelson Mandela depois é um movimento internacional, é um movimento de vários cantores, políticos, artistas, pedindo a libertação do Nelson Mandela. E ao início dos anos 90, Nelson Mandela ele é liberto, ele consegue a liberdade. Em 1994, ele é eleito presidente da África do Sul, primeiro presidente negro. Olha que doideira, a gente está falando da África do Sul, continente africano, né? Governado por brancos, onde a maioria da população é negra. E aí você vê o Nelson Mandela assumindo o poder, e um filme que retrata bem esse momento em que agora os negros vão dar o troco nos brancos, né? Que tinha muito esse discurso, já que nós somos oprimidos pelos brancos, agora é os negros que vão oprimir os brancos. E o Nelson Mandela dá uma resposta linda, porque uma pessoa que foi ativista, que fazia suas campanhas com o intuito de querer dar resposta através da violência, querer conquistar as coisas através da... Vou voltar aí, o Google aí vira e volta a pegar minha voz e sai pesquisando sozinho. O Nelson Mandela, então, ele parte por um novo meio. Ele não vai utilizar das velhas táticas, né? Agora ele parte através da diplomacia. E ele deixa uma grande lição através da diplomacia. Ele conquistou muito mais com a diplomacia do que com os atentados que ele fez no passado. E o filme Invictus, né, que é um filme ótimo para entender. Claro que você não vai entender toda a história da África do Sul, mas o time de rugby é a seleção sul-africana. No rugby, cada seleção tem um apelido, né? Por exemplo, a Nova Zelândia, o All Blacks, a Austrália, o Springboks. Não, Springboks não, o Wallabies. Aí a África do Sul, Springboks, a Argentina, o Los Pumas, né? No Uruguai, Los Teros, no Brasil, os Tupis, e assim por diante. Cada seleção tem um apelido, tá? E essa seleção Springboks era a seleção de rugby. Falei, o que tem? A seleção da África do Sul. O problema é que a maioria dos jogadores e todos os torcedores que veneravam essa seleção eram brancos, eram racistas, eram aqueles que defendiam o sistema do apartheid. Então ficou uma tensão no ar e falou assim, aí as pessoas, vamos acabar com essa seleção, vamos acabar com esse time aí tem que ser extinto, é time de racista, esse time aí é time de branco. Só que o Nelson Mandela ele falou assim, cara, quando eu fiquei na cadeia,
Os carcereiros que cuidavam de mim, os carcereiros que ficavam lá me vigiando, eles chegavam em um determinado momento do dia em que a seleção ia jogar, eles paravam tudo para ouvir a sua seleção, ficava ligando o radinho para ouvir o jogo da sua seleção. Eu falo assim, essa é a maior paixão da população branca sul-africana. E esse é um dos melhores times que a África do Sul tem. E o que o Nelson Mandela faz? Copa do Mundo de 1995 na África do Sul. Ele dá total apoio à seleção sul-africana. E é claro que vai ter muito preconceito ainda, muitos jogadores ainda falam, pô, você tá apoiando esse cara, tal. Então o presidente da África do Sul, negro, Nelson Mandela, ele começa a fazer um meio-campo, fazer um diálogo de aproximação entre a população negra e a população branca através do rugby, que é o principal esporte da África do Sul. E detalhe, meu amigo, quando a África do Sul ela chega, vai enfrentar um dos melhores times de rugby da história, a Nova Zelândia. A Nova Zelândia no rugby é incrível, é como se fosse a seleção brasileira de futebol. Aí vem lá os sul-africanos e derrota a Nova Zelândia, conquista pela primeira vez a Copa do Mundo de rugby. Depois esse mesmo time vem a ganhar a Copa do Mundo em 2003. Acho que foi em 2003, acho que foi em 2003 ou em 2007, não lembro agora. A seleção de rugby, a última Copa do Mundo, foi conquistada também pelos sul-africanos. Então os caras são bons. Imagina se o Nelson Mandela fosse lá como o cara, lá vai acabar com o time de rugby. Ele falou, esse time de racistas. Não, ele valorizou o que o país tinha de melhor, e esse ato dele foi um ato marcante, porque uniu um país que estava dividido por questões raciais. Eu não vou dizer que não tenha racismo ainda na África do Sul, claro que tem, mas que foi uma ponte, que foi algo para unificar. E nessa Copa do Mundo, que foi cantado pela primeira vez o novo hino nacional da África do Sul, que é o hino da união, da unidade. Aí você tem um hino nacional que é cantado em duas línguas, né? Que é cantado nas línguas, são várias nações. Aí nós estamos voltando a falar de novo. Um Estado que consegue representar nações. Quando você tem um caso assim de um Estado, você é instituição Estado, e você tem várias nações, a diversidade, você tem que saber trabalhar e unir, porque a verdadeira união não está nos iguais, porque a união de iguais é uniformidade. Uniformidade é quando está todo mundo vestido da mesma roupa, isso é uniformidade. Uniformidade, está todo mundo vestido igual. Agora, união, a verdadeira união está em juntar os diferentes no mesmo propósito. Que é um caso agora Nelson Mandela. Nelson Mandela já morreu, tá, gente? Mas ele consegue unir brancos, negros, porque lá tinha os negros nativos, e tinha os indianos, os asiáticos. Na África do Sul também tinha muito asiático. Então a história do apartheid é incrível. Veja o filme Invictus, um filme que fala do rugby e o fim do apartheid, né? Bem interessante. Também você vai entender um pouco da cultura e do esporte do rugby, né? Quem sabe você se apaixona por esse esporte aí, tá? Eu acho que é por isso. Falar de África, conflitos no continente africano é isso. Eu vou ficando por aqui, porque já vai dar meia-noite. Eu vou deixar esse vídeo depois para os alunos assistirem, mas em outros momentos, outros dias. Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima. E acho que hoje acabou. Tchau, tchau. Boa noite.